Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus, glória a Jesus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Eu vou falar bem pausado hoje para que vocês entendam com mais facilidade. Amém, gente? Mas não é para dormir não, viu? Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Apocalipse é o último livro da Bíblia. É no capítulo 2, todos acharam? Apocalipse 2, no versículo 1. Capítulo 2, verso 1 e diante. Glória a Deus. Todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Então todo mundo achou. Coloca a mão sobre a palavra de Deus. Vamos pedir direção ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso maravilhoso e glorioso Pai, em nome do Teu Filho amado, meu Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele, meu Deus, como diz a Tua palavra, que Ele tem as 7 estrelas nas Suas mãos, Pai, e que passeia no meio dos 7 candeeiros. Meu Deus, esteja no meio de nós nesta noite de hoje, meu Pai. Se faça presente neste lugar, porque se o Senhor não tomar direção, Senhor, nada vai dar certo na nossa vida, a palavra não será ensinada. Mas se Deus, Senhor, tomar minha vida, tomar nos meus lábios, falar o coração da tua igreja, cada um deles vai ouvir, entender e compreender, Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer. Tenha misericórdia da nossa vida. Repreenda cada demônio que talvez tenha sido enviado para atrapalhar o entendimento da tua palavra, mas hoje eu declaro que todos eles sejam completamente amarrados e acorrentados e lançados no mais profundo do abismo, para que nada nos atrapalhe a entender e compreender a vontade do Senhor. Em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Diz assim: olha, carta à igreja em Éfeso. Continuando, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Verso 3: tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e que não te deixaste esmorecer. Verso 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Verso 5: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Se não veio a ti, e moverei no seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Tem, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Verso 7: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra na presença de quem? Na presença de
de Deus. Amém. Vamos voltar ao primeiro versículo. Eu li o texto inteiro para que vocês entendam a continuação do texto. Olha o que ele fala no versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Amém. Para que nós entendamos, quem é as 7 estrelas que a Bíblia refere? Quem é as 7 estrelas? E quem é o 7, ou o que é o 7 candeeiro de ouro? Volta aqui só uma coisa para você entender, no mesmo livro de Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 16 e o 20, nós vamos entender quem que é as 7 estrelas e os 7 candeeiros. Esse é o verso 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía ali uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 o quê? Igrejas. As 7 igrejas. Parou aqui. Quem que é as 7 estrelas? É os 7 anjos das 7 igrejas da Ásia. Quem é que tinha essas 7, os 7 candeeiros nas suas mãos? Era Jesus Cristo. Quem tinha ou quem tem as 7 estrelas é Jesus, e que passeia no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem que é ou quem que é os 7 candeeiros? Os 7 candeeiros eram as 7 igrejas. É como dizer assim, as 7 estrelas se refere aos 7 anjos das 7 igrejas da Ásia. E quem que eram os 7 anjos? Que a Bíblia fala, eram os 7 pastores daquelas 7 igrejas da Ásia Menor. Então, Jesus tem os pastores, os 7 pastores nas suas mãos, e ele passeia entre os 7 candeeiros, que se refere às 7 igrejas. Está dando para entender? Então, quando a Bíblia fala os candeeiros, é a igreja. Ele passeia entre nós. Mas nós precisamos entender dentro dessa mensagem que esses 7 candeeiros e essas 7 igrejas e as 7 estrelas não é simplesmente há 2000 anos atrás, não. Quando ele deixou essa mensagem, ele pegou essas 7 igrejas, ele pegou esses 7 pastores para trazer, se referindo a cada igreja nos dias de hoje. A cada pastor nos dias de hoje, pregue ele certo ou errado, ele vai se encaixar entre uma dessas 7 igrejas e vai se encaixar entre um desses 7 pastores. É a referência dos pastores de hoje, nos milhares e milhares que tem de pastores, se resume a esses 7 pastores da Ásia Menor, e entre milhares e milhares de igrejas se refere a essas 7 igrejas. Todas elas vão encaixar entre uma ou outra dessas 7. Amém, gente? Então, Jesus chama o apóstolo João e revela a ele, se manifesta a ele e apresenta a essas 7 igrejas da Ásia Menor. Então, deu para entender? As 7 igrejas é chamado 7 candeeiros. As 7 estrelas é chamado 7 pastores. Amém? Então, observe. A quem Jesus apareceu para escrever essas cartas? Ao profeta João, falando melhor, o apóstolo João, que fazia parte dos 12 apóstolos de Cristo. Amém? Pode sentar, irmão. Pode sentar. Se referia
aos 12 apóstolos que Jesus escolheu, contando ali com Judas Iscariote, para fazer sua obra. Então Judas tirou a própria vida, entregou Jesus, como a Bíblia não fala muito sobre ele, só fala que ele foi o traidor. Ele morreu, então Jesus levanta ali, e mediante a igreja primitiva, levanta um homem chamado Matias, que ele foi apóstolo no lugar de Judas. Por que eu estou falando isso aí? Mas tem o que a ver? Tem tudo. Esse detalhe nos aumenta, nos acrescenta, nos enriquece no conhecimento da palavra. Então João era o último apóstolo desses 12, ou eu posso dizer dos 13, contando com o apóstolo Paulo, que foi levantado por apóstolo por último. Mas desses 13 apóstolos, contando com o apóstolo Paulo, João foi o último apóstolo, porque os outros, todos eles já tinham sido decapitados e tinham sido mortos. Então João, ele se encontra preso na ilha de Pátimo. O governador Domiciano, nessa época, era um governador tirano, um governador maligno. A Bíblia, os estudiosos chamam ele, que ele era o segundo Nério, por causa das suas perversidades com o povo de Deus. Então, ele achando que ali, a igreja primitiva, a palavra do Senhor morreria, acabaria por ali, só tinha o último profeta, o último apóstolo, que era João. Ele lançou João na ilha de Pátimo e prendeu uma ilha isolada, ali não havia mais saída para ninguém, só quem entrava ali não saía mais de modo nenhum, morria ali. Então, resumindo, João, quando está na ilha de Pátimo, ele escreve, Jesus aparece para ele e ele começa a escrever a essas 7 igrejas da Ásia Menor. E por incrível que pareça, como é maravilhoso, nós vamos observar que a igreja de Éfeso é aonde o apóstolo João era pastor. Foi a primeira igreja que Jesus manda repreender o povo. O que eu aprendo com isso? Quem era João? João era um homem muito abençoado por Cristo, um homem cheio da presença de Jesus, um homem cheio do Espírito Santo, mas o povo, mesmo sendo guiado pelo apóstolo João, um homem cheio da presença de Deus, o povo não fazia a vontade de Deus como deveria fazer. Então Jesus manda escrever essa igreja de Éfeso. Então, até aqui dá para entender? Quem que era, ou como é que era a cidade de Éfeso? A cidade de Éfeso, ela era a maior cidade da Ásia Menor. A cidade, ela era como a capital. Era uma cidade muito grande, uma cidade que ali é uma cidade rica, né, financeiramente, e uma cidade poderosa na parte da religião. Era um lugar de um povo idólatra, um lugar que o povo vivia na prática da idolatria. E por isso era uma cidade muito rica e muito aconchegante. Vinha pessoal de todos os lugares para se aparecer ou se comparecer na cidade de Éfeso. Por quê? Porque ali havia um templo chamado Templo da deusa Diana, a deusa dos Efésios. E ali aquela deusa era cultuada com a prostituição. As pessoas vinham de longe, de toda parte da terra, para se prostituir em adoração àquela deusa. Então ali é uma cidade, ainda observa onde tem o pecado, as pessoas chegam com facilidade. Então ali é uma cidade muito rica, e uma cidade idólatra, uma cidade pecaminosa. Aí de uma hora para outra, Jesus envia a igreja de Cristo para aquele lugar, para confrontar aquele povo, para confrontar aquela idolatria, a confrontar, libertar aquele povo da prostituição. E ali, os apóstolos que ali passaram, eles enfrentaram muitas pelejas devido a essas situações. Pastor, quem fundou a igreja ali em Éfeso? Quem fundou aquela igreja ali não foi nem o apóstolo João, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes dele morrer, ele fundou essa igreja ali na cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo morrendo, o apóstolo João, ele assumiu aquela igreja onde ele era pastor, e ele pastoreava toda aquela região da Ásia Menor. Amém? Olha, então até aqui para entender, no versículo 1, por que, pastor, o senhor está entrando nesse assunto? Porque isso nos ajuda a nós desenvolver o nosso conhecimento.
Isso nos ajuda a nós enriquecer o nosso conhecimento espiritual, o nosso conhecimento teológico. É muito bom, é muito importante para nós. Então, a tenda Betel me fala no verso 2, aqui começa: olha, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentiroso. Guarde bem isso aqui. Vamos entender aqui que até aqui Jesus vem trazendo elogio para aquela igreja, para aquele povo. Jesus vem elogiando. Olha, conheço as tuas obras e tanto o teu labor. Ou seja, aquele povo não era um povo simplesmente que eles ouviam a palavra de Deus. Eles paravam para ouvir, mas era um povo também que se envolvia com a obra. Era aquele povo que estava ali no banco sentado ouvindo, mas quando terminava o culto, ele saía para o campo para evangelizar. Aquela igreja, eles se envolvia na obra do Senhor. Eles evangelizavam, eles faziam visita, ou seja, eles faziam tudo o que a palavra mandava eles fazer. Então observe que ele vem elogiando, trazendo elogio. Olha, eu conheço as tuas obras e conheço o teu labor. Eles eram um povo também perseverante. Ele era um povo, uma igreja que perseverava. Perseverar quer dizer, mesmo quando as coisas não eram tão favoráveis a eles, não era tão atraente para eles, mas mesmo assim, por ser a palavra de Deus, eles permaneciam fazendo. Então eles perseveravam ali, fazendo a vontade do Senhor. E Jesus vai ali elogiando aquele povo, aquela igreja. Ele vai elogiando eles. Ele, olha, eu conheço a tua obra, eu conheço também o teu labor, que vocês são um povo perseverante. Olha que maravilha, é tudo que nós precisamos dentro da igreja. É um povo que evangeliza, é uma igreja que faz visita, é uma igreja que se envolve com a obra. É uma igreja que se envolve, é uma igreja que todo mundo quer fazer parte. Olha, a igreja, o ministério Palavra Viva é um ministério abençoado. Olha, Deus domingão, a igreja teria essa rua para evangelizar. Quem é que não quer uma igreja assim? Só que na frente você vai entender um detalhe. Ainda no verso 2, olha, o teu labor, como a tua perseverança. Olha o que ele diz, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Outro ponto muito interessante aqui, aquela igreja era uma igreja fiel, era uma igreja muito fiel. Eles não suportavam os falsos apóstolos. Eles não suportavam aquelas pessoas que se declaravam apóstolos e não eram. Pastor, me explique melhor. Naquele tempo, devido à idolatria daquela cidade, as obras pecaminosas daquela cidade, a igreja de Cristo se levanta ali, e é levantado ali o apóstolo João, foi o apóstolo Paulo, se eu não me engano, o apóstolo Filipe, também fez parte daquela igreja. E ali, observa uma coisa, quando eles viam as pessoas se rendendo ao Evangelho de Cristo, se rendendo, trazendo seus amuletos, trazendo seus materiais de trabalho, de feitiçaria, jogando aos pés dos apóstolos, e se rendendo ao Evangelho de Cristo, se batizando, se rendendo ao Senhor, aí começou a levantar umas pessoas de lá, e dizer assim, eu também sou apóstolo. Ele saía de casa em casa, de igreja a igreja, ele dizia assim, eu também sou apóstolo, eu também faço parte dos apóstolos de Cristo. E eles ensinavam que mesmo a pessoa sendo apóstolo, mesmo a pessoa sendo cristão, eles podiam comer coisa sacrificada, eles podiam se prostituir, eles podiam continuar fazendo tudo isso, mesmo sendo apóstolo do Senhor. E aí Jesus aparece e diz assim, olha, eles se declaram apóstolos, mas não são, e são achados mentirosos, ou seja, são apóstolos mentirosos. Isso fala com a gente alguma coisa no dia de hoje, gente? O que vai haver hoje é pessoas se levantando, eu sou apóstolo, eu sou, como a feminina falou, que é apóstata, essa né? Eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou pastor, eu sou isso, sou aquilo, outro.
E a pergunta para essas pessoas é: quem levantou? Muitos se aparecem, nunca foi levantado por ninguém. Mesmo ele se titula apóstolo, sou apóstolo. Outros nunca é levantado de apóstolo por um homem, mas Deus nunca colocou na obra. E por isso que nós encontramos hoje essa grande confusão entre o povo de Deus. Mas aquele que é levantado pelo Senhor, aquele que é levantado pelo Espírito Santo, pode vir o que vier, a pessoa não retrocede, a pessoa não abandona. Então essa igreja não aceitava, quando chegavam esses apóstolos fraudulentos, esses obreiros fraudulentos, para tentando enganar o povo, essa igreja não aceitava, muitas aceitavam, menos ela. Aí ele fala assim: vocês estão de parabéns, vocês estão de parabéns, porque vocês não suportam os homens maus. Quando chegava um homem mau ali, tentando introduzir uma heresia destruidora no meio daquela igreja, eles não aceitavam. E aqui não, pode ir para outro lugar, aqui não aceita falsos ensinos aqui não, nós não aceitamos heresia aqui não, nós não aceitamos falsos aqui não, eles não aceitavam. E até aí, Jesus vem elogiando aquela igreja: vocês estão de parabéns, vocês estão de parabéns por isso, você continua, não aceita. Porque nós estamos vendo hoje, qualquer pessoa que chega nas igrejas, especialmente nas igrejas pequenas, muitos pastores: olha, traga fulano de tal, a pessoa não sabe como é a vida dele. Eu vou ser sincero, eu sempre fui assim, eu penso muito para colocar uma pessoa em cima do altar. Eu penso muito, porque ou eu conheço bem a pessoa ou não trago. Porque o será que a pessoa vai colocar em cima desse altar aqui, o que ele vai trazer para você, o que ele vai trazer para aqueles que vão ouvir. Então precisamos ficar muito atentos com isso, com os falsos ensinos, com os falsos crentes, com os falsos apóstolos, com os falsos profetas, com os obreiros fraudulentos, como diz a palavra do Senhor. Então essa igreja era uma igreja perseverante, elas não aceitavam os falsos. E isso era tão certo, irmão, era tão certo nesses tempos, que o apóstolo Paulo já tinha falado, antes dele morrer, falou no livro de Atos, capítulo 19, capítulo 20, se não me falha a memória, ele falou assim: olha, a partir do momento, ao chegar no momento da minha partida, vão se levantar falsos apóstolos, falsos mestres, e não vão poupar o rebanho. Eles vão tentar destruir, outra palavra dizendo, tentar destruir o rebanho. Ele já tinha avisado essa igreja, e aí nesse tempo estava chegando o que o apóstolo Paulo profetizou anos atrás. Então, irmão, aqui entra. Então, vamos ficar atentos ao quê? Os falsos profetas. Vamos dar uma olhadinha aqui em 2 Pedro, para nós ir entendendo. Nós estamos falando dos falsos, né? Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Olha o que ele diz. É só voltar um pouquinho, umas 3 folhinhas, vai passar João, aí volta para até Pedro. 2 Pedro 2 primeiro. Nós vamos entender a palavra de Deus hoje, nós vamos sair de hoje cheio da presença, renovada das nossas forças, porque a palavra é que renova. Olha o que ele fala em 2 Pedro 2, verso 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: olha, assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo o quê? Repetindo a perdição ou destruição. Então Pedro também já tinha profetizado que chegaria um dia que se levantaria falsos profetas, falsos apóstolos, introduzindo heresias de perdição, heresia destruidora, e renegando o nome do Senhor e trazendo sobre eles mesmos, repetindo a destruição. Nós estamos vendo isso hoje? E como estamos, irmão? Eu lembro agora de casa, estava aqui, chegou uma jovem. Você acompanhado? Deu acompanhar? Deu, né? Agora chegou uma jovem aqui, eu estava atrás aqui, chegou
uma jovem mulher, falou assim, pastor, olhe por mim. Eu disse, senhora, eu disse, como a senhora está? Eu disse, eu estou cheio do Espírito Santo. Só que eu percebi que ela estava cheia do cramunhão, não era o Espírito Santo. Aí, quando eu toquei a mão nela aqui, ela manifestou com um demônio, dizendo que era o espírito de Lucifer. E começou a falar que era o nome de um caso que acreditava no namorado, sabe como foi? E falou que ele foi era o inferno, e ela gostou. Aí eu olhei por ela, terminei a libertação, para ver. Irmã, senhora, tem um cara assim com fulano? Tem. Ele se consagrou aos demônios, e lá ela tem esse caso com ele. Eu disse, a senhora foi levada ao inferno? Fui levado ao inferno de pouco tempo, fui levado 5 vezes ao inferno. O diabo levou lá ela. Aí ela falou o quê? Eu estou cheio de quê? Do Espírito Santo. Aí ela temou comigo aqui ainda. Ela falou assim, pastor, eu sou assim. Olha como eu engano do diabo. Então você entender o que é o engano do diabo. Você, olha, pastor, eu estou assim. Quando eu estou de boa, o Espírito Santo está comigo. Quando eu entro no pau, o Espírito Santo sai e o diabo entra. Mesmo assim. Aí eu irmão, senta aqui, eu sentei com ela. Eu disse, irmão, pelo amor de Deus. E eu sou usado pelo Espírito Santo. Eu disse, irmão, quer falar com a senhora? Quem está usando a senhora é Satanás, não é o Espírito Santo, não. E ela, não, pastor, disse que irmão, não existe isso. Mas explicando para ela, não vai dar esse detalhe. Para você entender, o que é o espírito do engano. Na vida dela está o espírito do engano, o diabo destruindo a vida dela e dizendo para ela que está usando ela o Espírito de Deus. E ela acreditando. Aí eu comecei a entender. Ela já postou, é verdade mesmo, quem está na vida dela é um mal mesmo. Então, é assim que as pessoas estão vivendo. Os falsos profetas, os falsos ensinos, eles têm esse mesmo espírito na vida deles. Eles começam a praticar o que é mal, ensinar o caminho mal e achando que está ensinando o que é bom. Aonde nós, como igreja de Cristo, precisamos estar firmes na palavra para que o inimigo não nos engane, para que não venha sobre nós um espírito de engano, usando aquelas pessoas e dizendo que é o Espírito de Deus. Então, irmão, o apóstolo Pedro mandou a gente ficar atento, mandou ficar atento com isso. Olha, então ainda no verso 2 é assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Ao que ele diz, vamos no verso 3: tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Até aqui Jesus vem elogiando essa igreja. Olha, vocês é perseverante, vocês não esmurecem com as provas, vocês não esmurecem com as investidas dos falsos apóstolos. As falsas doutrinas não entram na igreja de vocês, os falsos não podem dominar vocês são perseverantes. Aí quando chega no 4 vem um negócio. Alguém fala no 4: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Observe, até o verso 3 já vem elogiando, dando muitos elogios. Mas essa igreja aqui, que foi reprovada por Cristo, ela não era a igreja que vivia na prática do pecado, não. Ela não era a igreja que vivia se prostituindo, vivia mentindo, fazendo, não. Ela era uma igreja que fazia a obra aparentemente perfeitamente. Mas o que fez era se distanciar, causar algo contra da parte de Deus para eles, foi a falta do amor. Eles faziam tudo de quê? No automático. Eles faziam tudo no automático. Olha, se é para evangelizar, estou pronto. Se é para cuidar da igreja, estou pronto. Se é para visitar o irmão, estou pronto. Se é para fazer isso, estou pronto. Mas eles faziam tudo no automático. Não fazia com aquele amor que Jesus queria que ele fizesse. E só por isso eles se distanciaram de Cristo. Gente, o que mais nós estamos vendo hoje
É pessoas fazendo as coisas por fazer, falando geralmente de toda a igreja de Cristo. É pessoas que quando vai ajudar alguém, eles têm aquele prazer. Se vai dar uma marmita de comida a alguém, de pegar um celular, então o pobrezinho já está lá, passando um apuro danado, já morre de vergonha, tem pai de família que está ali, morre de vergonha, passando apuro. Aí o filho de Jesus vai lá, olha, eu estou aqui trazendo uma cesta básica para a casa de fulano, então ele mostra a pessoa, pô, Jesus, dá a pessoa lá, deixa a pessoa livre daquela vergonha. Ou seja, a pessoa está fazendo, mas isso é fazer por amor, me perdeu a expressão, isso é fazer por amor? Não, é fazer para se aparecer, mas está fazendo. Essa igreja é assim, eles faziam tudo, mas fazia por fazer. Ele rejeitava as falsas doutrinas, ele rejeitava os falsos ensinos, ele não aceitava heresias, ele não comia coisas sacrificadas, eles faziam tudo que a palavra mandava ele fazer, mas fazia por fazer. Pegando e repetir assim, olha, eu procurei contra a vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor de vocês. Vocês não me amam mais como vocês me amavam. Vocês não me buscam mais como vocês me buscavam. Vocês não oram mais como vocês oravam. Vocês até oram, mas ora com as palavras estão aqui, o coração está longe. Vocês não estão me buscando como vocês me buscavam no passado. É isso que ele está dizendo. Está falando para mim e para você. Vamos ser sinceros, será que nós estamos buscando a Cristo do modo que nós buscávamos quando nós aceitamos a Ele? Observe como nós aceitamos a Cristo na época do primeiro amor, era aquela coisa tão maravilhosa, não era assim? Não tinha dificuldade nenhuma. Olha, vamos para a igreja, vamos debaixo de chuva, vamos para o monte, vamos. Nós temos que estar pronto e fazer as coisas de todo o nosso coração, não era assim? Mas o tempo está se passando, esse pessoal está como esse povo aqui. Muitos até faz, mas vai murmurando, reclamando, questionando, insatisfeito. Não faz com amor, não faz com dedicação, como Deus fazendo verdadeiramente para o Senhor. Então a repreensão hoje é essa: fazendo, deveremos fazer sim, mas deveremos fazer com amor. Mas olha o que ele fala no verso 5. Aí ele nos dá uma oportunidade dizendo assim: olha, lembra-te, pastor Raimundo, lembra-te, missionária Cláudia, lembra-te, igreja de Américo, lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, se não veio a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Ao que ele diz, volta. Ou seja, o conselho é esse: olha aonde vocês perderam o primeiro amor, e volta de lá, começa de novo. É como dizer assim: olha, peraí, uns tempos atrás, eu orava, mas eu orava de todo o meu coração, eu tinha aquela alegria de orar, e eu estou orando, eu estou orando, mas estou orando meio deixado. E diz assim: volta lá de novo, volta a orar daquele mesmo jeito. Olha, antigamente, uns anos atrás, eu tinha o prazer de abrir a Bíblia, meu coração queimava diante da palavra de Deus. Agora eu estou até lendo, mas ler por ler como um livro, não estou entendendo muita coisa. Ele está dizendo: volta lá a ler novamente com amor, volta lá a prática das primeiras obras, que é o tempo do primeiro amor. Volta lá aquele tempo que nós não tínhamos dificuldade, quando o pastor fala assim: gente, perdoa fulano, nós tínhamos aquele prazer de pelejar e lutar para perdoar o outro, para amar o outro, para dar a mão ao outro. Nós tínhamos prazer de estender a mão àqueles que precisavam. Mas o tempo foi passando, as coisas vêm se complicando, e o nosso coração está fechando para tudo isso. Aonde fazemos, até fazemos às vezes, mas fazemos por fazer, meu irmão. Então a ordenança dele é essa: volta, lembra da onde vocês caíram, lembra aonde você deixou a prática do primeiro amor, volta lá novamente e começa a praticar as primeiras obras. Olha, lembra-te, no verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, se não veio a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. O que é moverei? O que é o candeeiro? Vou falar bem no começo. O que é o candeeiro? Eu falei das 7 estrelas, que eram os 7 pastores, e os 7 candeeiros é o quê? As 7 igrejas, gente.
Ele, se você não voltar a me buscar como você me buscava, eu moverei do vosso lugar o vosso candeeiro. Ou seja, eu tirarei você da minha igreja, eu tirarei minha igreja de vocês, eu tirarei você da minha casa. Ele falou para aquele povo, porque aquele povo estava com o coração contaminado, não conseguia mais buscar o Senhor como buscava antigamente. Olha, lembra pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O arrependimento. O arrependimento move as mãos de Deus a nosso favor. O arrependimento, gente, precisamos nos arrepender a cada dia, pedir perdão, pedir misericórdia, fazer, meu Senhor, eu estou aqui, eu quero mudança, eu quero transformação, eu quero, Senhor, aprender a amar o Senhor novamente. Aviva meu coração, desperta dentro de mim a tua obra, desperta a minha fé, me levanta, meu Pai, me dá força para me posicionar diante do Senhor. Tudo isso aqui depende da gente se posicionar a fazer. Olha, e se nós não fizer isso, você está dizendo, eu moverei do vosso lugar o vosso candeeiro. Se você for ali em Jeremias capítulo 7, e no versículo 3, Jeremias 7, verso 3, volta lá, Jeremias é Velho Testamento. Jeremias capítulo 7, versículo 3. Você voltando para até ficar Ezequiel, aí passa a lamentação, já é de Jeremias. Ao que ele manda a gente fazer. Jeremias capítulo 7, versículo 3. Ao que ele diz: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos o quê? Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Ele manda fazer o quê? Emendai. Ou seja, aonde você sair da direção, aonde você deixar o primeiro amor, voltará e emenda de novo. Voltará e emenda o vosso caminho. É como dizer assim, nós íamos no caminho, vamos dizer assim, nós íamos no caminho amando aquele fervor da nossa oração, da nossa busca. Aí dali nós perdemos aquele fervor e saímos para o caminho da frieza, do desânimo, da fraqueza. Dizer, volta lá agora, emenda o caminho de você de novo e continua na prática das primeiras obras. Amém, gente? Quem está entendendo a palavra? Está dando para entender bem? Eu estou falando bem pausado para que você entenda. Então volta à prática das primeiras obras, porque ele vai, se nós não nos arrepender, ele vai remover da nossa vida o candeeiro. Se você for aqui também em Jeremias 26, 13, no mesmo livro de Jeremias, no capítulo 26, no verso 13, glória a Jesus. Jeremias 26, 13. Nós estamos em Jeremias 3, né? É só isso mesmo, voltar um pouquinho. E lá no 26 e no versículo 13. Ele manda novamente. Olha. Glória a Deus. Eu queria tanto, se vocês puderem, a partir da semana que vem, você trazer uma caneta, você marcando os textos, para confirmar em casa, ler em casa, buscar um discernimento em casa. É muito bom. Que eu estudo é assim, você vai num campo, vai no outro, né? Diz assim, olha, Jeremias 26, 13. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouve a voz do Senhor, vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outros. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim o que for bom e reto, segundo a vós ou vos parece. Então ele manda o que? No verso 13: emendai. Ou seja, volta à prática das primeiras obras, emenda os vossos caminhos, emenda, volta à prática do amor, porque é isso que causa uma distância entre nós e o Senhor. Porque a Bíblia fala assim no livro de Romanos, que
que nós pode, ou é 11 ou é 2 Coríntios, me faz memória, que nós, ainda que nós temos o dom de falar em línguas, nós temos o dom de profetizar, nós temos o dom de curar, nós temos o dom de fazer acontecer, mas se nós não tiver o amor, a Bíblia diz que nada serei, tudo isso é em vão, porque o amor está acima de tudo, o amor está acima de tudo e de todos. Precisamos voltar à prática das primeiras obras, emendar os nossos caminhos, buscar o Senhor com mais dedicação, com mais firmeza. Como diz a palavra, precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que nós venhamos a ser fortalecidos pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Volte lá novamente em Apocalipse, onde nós estávamos, lá é sempre o ponto de saída. Então, irmãos, volte à prática das primeiras obras. Amém? Nós falamos no versículo 5, né? Sim. No versículo 5. Olha o que ele diz no verso 6: tem contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também. Ele faz o quê? Aborreço. Na Bíblia você fala o quê? Que é o quê? Aborreço. Aborreço, né? Essa minha também fala. Eu sei que é diferente. Tem contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. A minha fala odeio. Isso eu perguntei para vocês. Então, olha aqui. Você olha, vocês perderam o primeiro amor, mas ainda há uma coisa que tem dentro de vocês que é a favor de vocês. Qual que é, Senhor? Ele respondeu: é que vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas era a função daqueles apóstolos, que eles ensinavam o povo de Deus a praticar o pecado. Como dizia assim: olha, se nós estamos vivendo no tempo da graça, se agora é pela graça, quanto mais vocês pecarem, mais a graça será maior na vida de vocês. Quanto mais vocês se envolverem com o pecado, é que a graça é revelada mais forte na vida de vocês. Agora é a graça. Eles ensinavam o povo de Deus a praticar a prostituição. Eles ensinavam o povo de Deus a comer coisas sacrificadas, como eu falei no começo. Eles ensinavam o povo de Deus, os nicolaítas, a eles a viver no mundo pecaminoso. Só que dentro dessa igreja, ele não entrava, porque essa igreja que não aceitava, eles odiavam as obras dos nicolaítas. Pastor, o que isso quer dizer? Quando nós estamos com Cristo, nós amamos o que Cristo ama e odiamos o que Cristo odeia. Quem tem Cristo, quem tem Jesus na vida dele, quando ele vê o pecado, ele não tem ódio do pecador. Ele não tem, vamos dizer assim, ele não rejeita o pecador, mas ele se aborrece com o pecado. Quando você vê o cristão, o crente, que ele está dentro da igreja, e quando ele vê o pecado, ele se alegra, ele não se aborrece, na verdade ele precisa ainda se converter. Porque quem aceitou a Cristo, quando ele entra, vou dar um exemplo aqui, quando ele entra dentro de um lugar que está o pecado, ele tem nojo. Não nojo das pessoas, mas sim do pecado. Eu vou dar um exemplo de mim. Quando eu chego, eu saio, eu estou em casa, aí ele falou assim: ó, vai para São Paulo, vai lá. Aí também só tem um bar aberto. Quando eu entro dentro do bar, aquilo me dá um desespero tão grande, vontade de sair dali, o mau cheiro dali. Quando eu vivia nessas práticas, para mim é o melhor lugar. Mas eu entro dentro de um bar para buscar não para sentar negativo, para pegar um guaraná e sair rápido. Eu não vejo onde pegar ou sair voado dali. Eu já senti uma voado, como tem um ditado. Eu pego o guaraná e já não vejo onde sair aquele mau cheiro. Mas tem gente que entra ali, não, eu não estou bebendo, mas eu estou sentado ali, não faz coisa nenhuma, não vai mal nenhum. Na verdade, a pessoa não se converteu. Quem se converte a Cristo verdadeiramente, quando ele vê o pecado, ele tem nojo. Ele se aborrece com aquilo. É o que você falou. Quem está com Cristo, ama o que Cristo ama e se aborrece com aquilo que Cristo se aborrece. Então, irmão, aprenda isso. Então, os nicolaítas não podiam entrar, os falsos profetas não podiam entrar. Para nós terminar,
esse versículo, vem aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. 2 Coríntios, e nós encerramos por aqui. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Olha o que o apóstolo Paulo fala novamente das obras dos nicolaítas. Ele fala também dos falsos apóstolos que ia surgir no meio do povo. E isso aconteceu naquele tempo e vem acontecendo até o dia de hoje. O que mais nós estamos vendo hoje, gente, isso aqui não falando de ministério de ninguém, mas falando geralmente, é falsos ensinos, falsos obreiros fraudulentos. É 2 Coríntios capítulo 11 e no versículo 13. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória ao Espírito do Deus. Todos acharam? Ao que ele diz, 2 Coríntios 11, 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformados sim em apóstolo de quem? Eles são transformados em quem? Eles, olha o que ele diz, ele, fala assim, eles são, não achando nada não, né? É 2 Coríntios 11, eu me apressei um pouco, né? Pode achar à vontade. Hã? Achou? Vamos ficar tranquilo, tem tempo, não se preocupe não. Olha, nós achamos, em nome de Jesus. Acharam agora? Já achou? Olha, então vamos ler de novo. O que ele disse? Aqui o apóstolo Paulo dizendo: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformados sim em apóstolos de quem? De Cristo. Olha, como assim, aqueles que se levantam no meio de vocês, eles são falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos e transformados em apóstolos de quem? De Cristo. É aquela pessoa que, é o que eu estava falando no começo, ele não se converteu ao Senhor, ele não segue a Cristo, ele é usado pelo diabo, mas ele se transforma em apóstolo de quem? Ele chega lá, irmão, eu sou apóstolo, eu sou um pregador, eu sou levantado por Cristo, Jesus me levantou, Jesus me usa, e começa a inventar um monte de história. E quanta é as pessoas, meus irmãos, que estão parando e ouvindo os obreiros fraudulentos, obreiros que Cristo nunca chamou, que chega ali e inventa um monte de coisa, fala aquilo que está no seu próprio coração, distorcendo completamente a palavra de Deus. É por isso que nós, como igreja de Cristo, precisamos estar atentos à palavra. O pastor falou: eu estou aqui pregando, mas se eu der um nega da palavra aqui, eu sair um pouco da palavra, você pode dizer: pastor, quando terminar o pastor, o senhor falou outra coisa assim, mas aqui eu não achei que bate com a palavra. Onde é que está aí? Onde você pode me dar um ponto de apoio? Isso aí com respeito, com temor, que qualquer um pode acontecer isso aí. Mas você pode cobrar. Julgai as profecias, julgai o que ele está falando. Isso é você cuidar da sua salvação. E resumindo, me perdoa a expressão, e não engolir qualquer coisa. Tem gente que lê um texto desse aqui, e ele papoca para outro mundo e sai do texto, ninguém sabe onde está o texto, o contexto, e você não explica aí, por que tu leu aqui? E muitos caras não começam a inventar um monte de história. E se nós não tiver base na palavra, começa a dizer: é bonito, né? O cara falou até bonito hoje. Mas se sair fora da palavra, se não está na palavra de Deus, tudo é em vão, tudo é perdido, não nos alimenta em nada. Então, aquele uns apóstolos, uns falsos obreiros, que se transformavam em apóstolos de Cristo. É tão sério isso aqui, a questão dos falsos ensinos, que o apóstolo Paulo, ele compara os falsos profetas, os falsos ensinos, como ao diabo. Como assim, pastor? Olha o que fala no verso 14. Eu falo assim, olha: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele compara os falsos apóstolos, os falsos obreiros, como o quê? Como o próprio Satanás.
Não é de se admirar que os falsos obreiros se transformam em obreiros de Cristo, porque o próprio diabo se transforma em anjo de luz, se transforma para enganar as pessoas. Olha o que fala no verso 15: não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Não é de se admirar que o próprio diabo se transforme em anjo de luz, e seus ministros se transformem também em pregadores de justiça. Olha como é importante nós entender a palavra de Deus. Eu até tenho um exemplo, uma hora que eu mandei no grupo hoje, que um monte de mensagem Deus fala assim, olha, tem um que fala assim, crescer na graça, 2 Pedro 3, 18, crescer na graça e no conhecimento. Lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, fala assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Quando nós não conhecemos as verdades da palavra, nós somos destruídos. Quando nós não conhecemos o Evangelho de Cristo, nós ficamos invulneráveis diante dos problemas, porque o próprio diabo se transforma em anjo de luz para nos enganar, e os seus ministros como ministros de justiça. Já viu aquelas pessoas? Eu estava dando um exemplo esse dia, não vamos terminar já. Eu estava dando um exemplo esse dia aqui, que as pessoas se enganam muito quando as coisas começam a dar certo ou dar errado. É como dizer assim, olha, se o pastor Raimundo, ele está fazendo algo que está dando certo, então Deus está com ele. Se ele está fazendo algo que está dando errado, então Deus não está com ele. Vamos aprender uma coisa: nem tudo que está dando certo está do jeito certo, e nem tudo que está dando errado está do jeito errado. E o que importa para Deus não é que está dando certo ou dando errado. O que importa para Deus é eu e você fazer do jeito certo, mesmo quando está dando errado. Eu estava dizendo aqui de um homem, não vou falar o nome dele, de um bispo, que ele saiu de um certo ministério, ele abriu um ministério, teve uma semana, ou 15 dias, estava com centenas e mais centenas de igrejas no mundo inteiro. Para que eu assim, maravilha, e não criticando, é só você entender do que eu estou falando. E estou não falando que ele é um falso ou que não é, só Deus que sabe. Mas, pastor, mas que maravilha! Aí você vê a pessoa na televisão dizendo assim, olha, você vai colocar aqui, moer a sua mão no óleo, no azeite, vai colocar a sua digital nessa folha, você vai dar uma oferta de R$1.000 e Deus multiplicará na sua vida. Agora eu pergunto para mim, com que base eu farei isso? Então, vigie sua vida. A palavra de Deus é simples e eficaz. Essa igreja, ela não aceitava os falsos, porque existiam muitos falsos. Nós estamos vivendo esse tempo agora. É o tempo que nós estamos vivendo, esse tempo dessa igreja aqui. Falsos profetas, falsos ensinos, as obras do Nicolaíta, obreiros fraudulentos, é um engano tão terrível nesse mundo, que se você não basear nossa vida na palavra de Deus, nós vamos nos perder, nós vamos nos corromper, nós vamos sair do caminho do Senhor. Então se afirme na palavra cada dia, aprenda, guarde as mensagens, tire dúvida. Pastor falou isso aqui, eu vou aqui pesquisar num dicionário, vou pesquisar aqui num ponto de concordância, para ver se bate com o que o pastor falou. A nossa vida é assim. E eu sempre, para terminar, eu sempre dou exemplo. Porque aqui eu foco muito na palavra, adoração e palavra, porque a palavra tem muita. Eu sempre dou um exemplo. Se a pessoa, uma igreja que não tem ensino, não tem palavra, o ensino da palavra pode ser qualquer coisa, menos palavra, menos igreja. Porque o que baseia, o que vai estruturar a nossa fé é a palavra. Sem ela não há fé, sem ela não há fé firmada. Então, gente, guarde esse ensino, guarde a palavra do Senhor, viva a palavra, e volte à prática do primeiro amor, das primeiras obras. Se envolva mais com as coisas de Deus, no seu dia a dia, na sua casa, no meio da sua família. Se envolva mais com as coisas de Deus, para que você venha crescer, para que você venha ser muito abençoado pelo Senhor e por fim a vida eterna. Então, prepare sua vida, que a qualquer momento aquele que tem as 7 estrelas nas suas mãos,
aquele que passeia no meio do sete candeeiro, que é Jesus Cristo, ele vai voltar. Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, para nos levar com ele. Então prepare sua vida, viva para o Senhor e morra para o Senhor. E não se entregue, faça como essa igreja fazia. Não deixe que os falsos ensinos entrem no seu coração. Não deixe que o mal entre na sua vida. Mas se proteja, se guarde, proteja seu coração de tudo isso, e você ganhará a vida eterna. Amém? Quem entendeu essa palavra?